Ela aprendeu cedo a medir o próprio silêncio. No vilarejo onde crescera, as palavras sempre tiveram peso, mas, com a guerra, passaram a ter risco. O que antes era apenas prudência transformou-se em uma forma de sobrevivência. As ruas estreitas, feitas de pedra antiga, guardavam ecos de passos que já não pertenciam aos moradores de sempre. A cada novo grupo de soldados que atravessava o lugar, o vilarejo se ajustava, como um corpo que se encolhe para suportar o impacto. Ela permanecera ali porque não havia para onde ir. A casa da família fora parcialmente destruída, e o que restara era um cômodo que ainda oferecia abrigo contra o frio e a chuva. Vivia de pequenas trocas, de restos encontrados, de favores que não podiam ser pedidos em voz alta. O pracinha brasileiro chegou com outros homens em um fim de tarde nublado. O vilarejo já não reagia com espanto à chegada de tropas. O que mudava era a expectativa silenciosa sobre o que aquela presença traria. Ela observou de uma janela semiaberta o grupo se posicionar nos arredores. Não entendia o idioma, mas o tom das vozes lhe pareceu menos agressivo do que o que aprendera a temer. Ainda assim, a cautela não se dissolveu. A guerra ensinara que nenhuma impressão inicial era garantia de nada. O corpo permanecia atento, pronto para recuar para dentro de casa a qualquer sinal de hostilidade. Ela o viu pela primeira vez quando saiu para buscar água em um ponto improvisado na extremidade do vilarejo. Ele estava de guarda próximo a um muro baixo, observando a estrada que se estendia em direção ao vale. O uniforme era estranho aos olhos dela, mas o emblema no braço lhe chamou a atenção como algo que não reconhecia. E o encontro dos olhares durou menos de um segundo. Ela desviou o rosto, por reflexo, como aprendera a fazer com qualquer homem armado. Ele manteve a postura sem avançar, sem alterar o gesto. Aquele primeiro contato não carregava promessa alguma. Era apenas o cruzamento de duas presenças em um espaço onde ninguém estava por escolha própria. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Não havia intenção de proximidade. Ela precisava atravessar aquele trecho para cumprir tarefas mínimas de sobrevivência. Ele permanecia ali por horas, parte de uma vigilância que não se anunciava, mas se fazia constante. A repetição transformou a presença dele em algo previsível e, em um contexto de incerteza permanente, a previsibilidade tinha um valor estranho. Ela passou a atravessar a rua com menos rigidez no corpo, ainda atenta, mas sem o mesmo impulso imediato de se recolher. Ele, por sua vez, reconhecia nela uma figura que fazia parte da paisagem humana do vilarejo, não apenas uma civil anônima que passava. O primeiro gesto que ultrapassou a neutralidade aconteceu de forma quase imperceptível. Em uma manhã fria, o vento atravessava a rua estreita com força suficiente para levantar poeira e restos de palha. Ela lutava para manter o lenço no lugar, os dedos já entorpecidos. Ele percebeu a dificuldade e, sem se aproximar, fez um gesto curto, indicando um trecho do muro que oferecia abrigo momentâneo do vento. Não era um convite. Era apenas a indicação de um ponto menos exposto. Ela entendeu e se deslocou alguns passos, protegendo-se por instantes. Quando o vento diminuiu, retomou o caminho. Ao passar por ele, fez um aceno breve de cabeça. Era um gesto quase involuntário de reconhecimento. Ele respondeu com o mesmo movimento sem sorrir, sem quebrar a postura de guarda. Nada naquele gesto poderia ser chamado de aproximação no sentido comum. Ainda assim, marcou uma mudança interna. Para ela, havia agora a consciência de que aquele soldado não era apenas uma presença armada indiferente. Para ele, havia o reconhecimento de que aquela mulher não era apenas parte do cenário civil indistinto. O vínculo que começava a se formar não tinha nome, nem forma definida. Não havia espaço para sentimentos naquele contexto. Pelo menos era isso que ambos acreditavam.
A guerra não permitia distrações emocionais. Ainda assim, algo começava a se insinuar naquele espaço estreito entre duas presenças que se cruzavam diariamente. Algo que não era permitido sentir, mas que surgia apesar disso. O vilarejo parecia encolher à medida que a presença dos soldados se tornava parte da paisagem. As ruas estreitas já não eram apenas caminhos de passagem. Tornaram-se corredores de vigilância, espaços onde cada gesto precisava ser medido. Ela atravessava esses corredores com a atenção treinada pelo hábito. Mas havia agora um ponto específico em que o corpo relaxava por um instante. Não era segurança plena. Era a ausência de ameaça imediata. Uma diferença sutil que, em tempos de guerra, se tornava significativa. A presença dele naquele trecho não eliminava o medo do contexto maior, mas tornava aquele pequeno intervalo menos hostil. Ele percebia a mudança no modo como ela atravessava a rua. O passo tornara-se ligeiramente menos apressado, o olhar menos fixo no chão. Não era confiança declarada. E era uma adaptação discreta ao reconhecimento mútuo que se estabelecera. Ele não tomava isso como autorização para qualquer aproximação. Pelo contrário, a consciência de que aquela mulher começava a reconhecer sua presença o tornava ainda mais cuidadoso com os próprios gestos. Em um ambiente em que o poder estava desequilibrado, qualquer movimento poderia ser interpretado como ameaça. Ele parecia compreender isso de forma instintiva. Em uma tarde em que o frio se intensificou, ela parou por alguns segundos para ajeitar o casaco gasto. O tecido já não protegia como antes, e o vento atravessava as frestas das casas de pedra. Ele percebeu o desconforto, e depois de hesitar brevemente, retirou do bolso do uniforme um pequeno pedaço de pano que usava para proteger o pescoço durante a noite. Aproximou-se apenas o suficiente para que ela percebesse a intenção, mantendo a distância que preservava o limite entre eles. Estendeu o pano sem tocar nela, o braço tenso, como se preparado para recolher o gesto a qualquer sinal de recusa. Ela hesitou por um instante. Aceitar significava atravessar uma linha invisível. Recusar significava manter uma distância que já começava a se tornar artificial. Estendeu a mão e pegou o pano. Não houve palavras. Apenas um aceno breve de ambos os lados, como se reconhecessem que aquele gesto simples carregava um peso maior do que parecia. A partir daquele dia, o pano tornou-se um símbolo silencioso do vínculo que se formava. Ela o usava apenas naquele trecho da rua, como se o objeto pertencesse àquele espaço específico. Ele reconhecia o pano à distância, mas não fazia qualquer gesto que pudesse ser interpretado como reivindicação. O cuidado em manter os limites permanecia intacto. Ainda assim, a presença do pano introduzia uma intimidade discreta, quase invisível para qualquer observador externo, mas carregada de significado para ambos. As tentativas de comunicação surgiam de forma fragmentada. Ele arriscava algumas palavras em italiano mal pronunciado, aprendidas com outros civis. Eram palavras simples, ligadas ao frio, ao vento, ao caminho. Ela respondia com termos isolados em português, repetindo sons que ouvira dele. Nenhum dos dois compreendia frases completas. Ainda assim, o esforço de tentar dizer algo criava um espaço comum onde a falha da linguagem não impedia o entendimento básico. A tentativa em si era uma forma de cuidado. Com o passar dos dias, a consciência do que se formava entre eles tornava-se mais difícil de ignorar. Não havia espaço para romance aberto naquele contexto. O vilarejo, a guerra, a presença de outros soldados, tudo funcionava como uma barreira constante. Ainda assim, o vínculo silencioso ganhava densidade. Não era apenas reconhecimento humano. Começava a se aproximar de um sentimento que ambos consideravam impróprio para aquele momento. A guerra não permitia esse tipo de envolvimento. E, justamente por isso, a consciência de que algo assim estava surgindo produzia um conflito interno difícil de administrar.
eles não falavam sobre isso. Mantinham a contenção como regra. Mas a regra começava a pesar, porque o que se formava entre eles já não era apenas parte da paisagem do vilarejo. O vínculo silencioso começou a interferir na forma como ambos atravessavam os próprios dias. Ela percebeu que passava mais tempo arrumando o pouco que restava de suas roupas antes de sair, ainda que isso não tivesse utilidade prática. Não era vaidade no sentido comum, mas uma tentativa de preservar alguma forma de dignidade diante de alguém que já não havia apenas como parte anônima do cenário da guerra. Esse cuidado consigo mesma não era algo que ela reconhecia conscientemente como ligado a ele, mas o corpo agia como se soubesse antes que a mente aceitasse. Ele também sentia a alteração interna. A rotina de guarda, antes marcada apenas pelo cansaço e pela repetição, ganhara um ponto de atenção diferente. Não se tratava de distração perigosa. Era a percepção de que aquele trecho do vilarejo não era apenas um espaço de vigilância, mas um lugar onde uma presença civil específica se tornara parte da estrutura do dia. Isso o tornava mais atento aos próprios limites. Qualquer gesto mal interpretado poderia transformar aquele vínculo silencioso em algo ameaçador. A consciência dessa responsabilidade o mantinha contido, quase rígido em certos momentos. Em uma manhã em que o vilarejo estava particularmente silencioso, ela se aproximou mais do que o habitual. Não foi um movimento deliberado. O corpo buscava abrigo da sombra projetada por uma parede de pedra, e ele estava próximo àquele ponto. A proximidade maior trouxe um silêncio mais pesado. Ele desviou o olhar por um instante, como se quisesse evitar que aquela aproximação fosse interpretada como convite. Ela percebeu o gesto e manteve a distância mínima que ainda preservava o limite. O respeito mútuo não era declarado. Era praticado em microgestos, em recuos quase imperceptíveis. O pano que ele lhe oferecera continuava a aparecer nos dias mais frios. O objeto, simples e gasto, tornara-se um marcador silencioso daquilo que não era permitido nomear. Para ela, usar o pano naquele trecho da rua era uma forma de reconhecer o cuidado sem transformá-lo em dependência. Para ele, vê-la com o pano era um lembrete constante da linha tênue entre gesto humano e envolvimento emocional. Nenhum dos dois falava sobre isso. A linguagem disponível não dava conta de expressar aquele equilíbrio frágil. A ausência começou a produzir efeitos mais claros. Em um dos dias, ele foi deslocado para outra posição por algumas horas. Quando ela atravessou a rua e não o encontrou, e sentiu um vazio que não conseguia explicar sem recorrer a palavras que se recusava a usar. Não era medo direto. Era a perda momentânea de um ponto de reconhecimento. Ela atravessou mais rápido do que de costume, como se o espaço tivesse se tornado novamente impessoal. Quando no dia seguinte o encontrou de volta à posição habitual, a presença dele produziu um alívio que ela tentou não deixar transparecer. Para ele, a ausência também foi sentida. Ao retornar e perceber que ela já tinha passado, sentiu uma interrupção no ritmo interno do dia. Não era frustração declarada. Era a consciência de que aquele encontro breve se tornara parte da estrutura emocional da rotina. A guerra ensinara a não se apegar. Ainda assim, o apego começava a se formar em um nível que não podia ser facilmente controlado. A contenção permanecia, mas exigia esforço crescente. Ambos sabiam que aquele sentimento não tinha espaço para se desenvolver sem trazer consequências. Ele era um soldado em trânsito, sujeito a ordens que mudavam sem aviso. Ela era uma civil presa a um território instável, sem garantias de permanência. O que se formava entre eles existia apenas naquele intervalo estreito da rua, naquele tempo suspenso entre encontros breves. A consciência dessa fragilidade não impedia o sentimento. Apenas o tornava mais pesado, mais difícil de sustentar em silêncio. O que não era permitido sentir começava a se impor com força suficiente
para exigir escolhas internas que nenhum dos dois estava preparado para fazer. A ordem de deslocamento chegou no fim de uma tarde silenciosa, quando o vilarejo parecia ainda mais vazio do que de costume. Ele recebeu a informação sem cerimônia, que como se recebia quase tudo naquele período da guerra. O destacamento seguiria para outra área do vale na manhã seguinte. A posição junto ao vilarejo deixaria de ser mantida. Não houve espaço para reação. O mapa mudava, e os homens se moviam conforme linhas traçadas longe dali. Para ele, aquela mudança não era apenas um ajuste de rota. Era o encerramento abrupto de um intervalo humano que não tinha sido nomeado, mas que se tornara parte da sua experiência naquele lugar. Ele não tinha como avisá-la. Não havia idioma comum suficiente para explicar algo tão específico. E, mesmo que houvesse, não havia tempo nem espaço para despedidas que não chamassem atenção. Naquela noite, enquanto organizava o equipamento, os pensamentos se fixavam em detalhes mínimos. O modo como ela ajeitava o casaco contra o frio, era o gesto quase imperceptível de cabeça ao passar por ele, o pano que ela usava nos dias mais frios. Eram fragmentos de uma presença que se tornara significativa, sem nunca ter se transformado em algo permitido. Não havia arrependimento no sentido comum. Havia a consciência de que algo real estava sendo interrompido sem conclusão. Ela não soube da mudança. Na manhã seguinte, saiu para buscar água como de costume. O vilarejo ainda estava envolto em um silêncio pesado, interrompido apenas por ruídos distantes de veículos militares. Ao se aproximar do trecho onde ele costumava estar, percebeu de imediato a ausência. A posição estava vazia. Nenhum soldado ocupava aquele ponto. O espaço parecia maior, mais exposto, como se algo tivesse sido retirado da paisagem. Ela parou por alguns instantes, olhando para a rua vazia. E não havia expectativa concreta de vê-lo surgir. Ainda assim, o corpo reagia como se a ausência fosse um acontecimento que precisava ser assimilado. Ela seguiu o caminho, mas o gesto perdeu o automatismo dos dias anteriores. O vilarejo voltou a parecer completamente impessoal, como se aquele intervalo de reconhecimento humano tivesse sido apenas um parêntese breve na lógica da guerra. Durante alguns dias, ainda passou por ali com a atenção voltada para o espaço vazio, como se o hábito do encontro precisasse de tempo para se desfazer. Aos poucos, o corpo deixou de esperar. A rua voltou a ser apenas uma rua. Mas a memória daquele vínculo silencioso não se dissolveu junto com a rotina. Do outro lado, ele se afastava com o grupo, seguindo ordens que não permitiam olhar para trás mais de uma vez. E no vilarejo ficava para trás, como tantos outros lugares por onde passara. Ainda assim, aquele espaço específico carregava um peso diferente. Não havia uma história de amor para ser lembrada. Havia apenas a consciência de que, naquele ponto do caminho, existira um breve romance que não chegou a se tornar gesto, construído mais de reconhecimento do que de proximidade física. A lembrança não era grandiosa. Era discreta, como o próprio vínculo que se formara ali. Anos mais tarde, quando a guerra já era narrada em termos de datas e deslocamentos de tropas, ela ainda se lembrava daquele soldado cujo nome nunca soube. Não lembrava do rosto com nitidez completa, mas lembrava da postura contida, do cuidado em não atravessar limites, do pano oferecido nos dias frios. Não transformou aquilo em uma história para contar. E guardou como um fragmento íntimo de um tempo em que algo que não era permitido sentir se impôs apesar de tudo. Para ele, a lembrança também não se tornou narrativa pública. Era um registro interno de que, em meio à violência organizada, existira um intervalo breve em que uma presença civil deixara de ser apenas parte da paisagem. Não houve despedida, nem promessa quebrada. O que ficou foi a percepção de que aquele breve romance, embora contido e sem futuro, tinha sido real, e que, justamente por não ter sido permitido,
deixou uma marca silenciosa que atravessou o tempo.